uma história de um personagem bem conhecido. Esse personagem é Pedro, o apóstolo. E quero começar nessa passagem, capítulo 5, verso 8. Ali é o contexto da pesca maravilhosa. E você pode ver ali Pedro, o apóstolo, né? A palavra apóstolo significa enviado. E alguns foram chamados de apóstolos, aqueles que foram enviados diretamente ou pessoalmente por Cristo. Mas esta palavra significa enviado, e ela foi utilizada para outros personagens que não os 12, como por exemplo o próprio Barnabé e também Timóteo, salvo engano, foram chamados de apóstolos, também enviados. Sabemos que Cristo envia a todos, né? A irmã Ellen White diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário, enviado a pregar o Evangelho, enviado a testemunhar. E Deus distribuiu diversos dons na sua igreja e nos chamou de corpo. O corpo dele, que é a cabeça, é o corpo de Cristo. E sabemos que os dons são diversos. Muitos podem pensar assim: mas eu não tenho o dom de pregar ou cantar. São muitos os dons. E eu posso ter algumas limitações quanto aos dons. Contudo, ninguém é limitado de testemunhar. A igreja de Atos cresceu pelo testemunho daqueles que eram fiéis. Quando o apóstolo Paulo foi em Roma, lá já havia uma igreja instituída, porque as pessoas que se converteram em Jerusalém, ao voltar para suas casas, suas nações, elas iam testemunhando, e ninguém impediu de testemunhar. Se a nossa vida, de fato, está unida a Cristo, nós seremos testemunhas por onde quer que nós estejamos, e essa luz que brilha através de nós irá conduzir pessoas ao caminho de Cristo. Amém? Então Pedro, o apóstolo, é enviado. Nós também somos enviados. Queria refletir um pouquinho com você, então, uma parte só, alguns versos da história desse personagem. Capítulo 5, verso 8. Acompanhe comigo a leitura, também está aqui na projeção. Diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então, no capítulo 5, você conhece a história da pesca maravilhosa. Cristo, então, realiza um milagre poderoso. Eles haviam pescado a noite inteira, não havia pego nada. Cristo, então, segundo a palavra dele, lançaram as redes à direita do barco, ou fizeram ao largo e lançaram as redes, e assim pegaram uma grande quantidade de peixes. Pedro, então, percebeu que aquele pregador era um ser divino. E ao se perceber perto de Cristo, o Messias, seus pecados ficaram muito evidentes. Quando alguém, digamos que é um bandido, um ladrão ou algo parecido, quando ele percebe policiais se aproximando, ele fica desconfortável, né? Mesmo que os policiais não saibam nada sobre ele, mas ele já fica desconfortável. Então, quando estamos aproximando de Deus, algo que naturalmente acontece é que as nossas imperfeições, pecados e falhas ficam evidentes e nos constrangem. Mas Cristo, ele, ao invés de nos repelir, ele nos motiva a continuar se aproximando, porque ele tem poder para curar e nos purificar dos pecados. Mas Pedro, então, falou assim: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro não estava sendo ali ou manifestando uma falsa humildade. Não, ele era pecador. Pedro era um homem de palavrões, era um homem impulsivo, ignorante, crítico, bravo, cheio de muitos defeitos. Pedro o era. E ao se deparar com Deus ou o Messias junto a dele: Senhor, eu sou pecador, não sou digno de sua presença. E veja só, Simão, ele prostra-se. Prostrar não é só ajoelhar, prostrar-se é com o rosto em terra. Simão se prostra e fala: Senhor, eu sou pecador, reconhecendo os seus pecados. Sabe, o grande problema, ou uma evidência do perfeccionismo, que era uma doença que contagiava os judeus, os líderes religiosos, era que eles tinham Cristo como pecador. Olha que contraste. Eles diziam que o Messias, ou aquele mestre judeu pregador, transgredia o sábado, dentre outras coisas, que era um pecador. Quando Cristo curou aquele cego de nascença, diante do tribunal, Sinédrio, eles disseram ao cego:
Este homem é pecador, porque ele não respeita as leis de Deus, equivocados quanto à palavra, e tinham a Cristo como pecador. Como assim? Eles achavam serem eles perfeitos, tão cegos eles eram, que mesmo diante ou junto à maior luz que pode brilhar neste mundo, a visão deles era que Cristo era pecador e eles eram perfeitos. Pode alguém estar em uma situação tão deplorável do que esta? Esta é a condição que o Apocalipse chama de água morna. É pior, quente é bom, frio está distante. Quem sabe nesse momento, Pedro estava numa condição fria, estava longe de Deus, mas reconhecia ser pecador, dizia: Senhor, eu sou pecador. Mas pior é aquele que está tão perdido quanto Pedro estava nesse momento, mas pensa ser ele mais perfeito do que o próprio Cristo. E tem gente assim, né? Cegos. Ok, mas veja interessante. Agora eu quero, ali na tela ainda, vamos ali, Mateus capítulo 4, verso 9, fala assim: olha, e disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E esse texto é interessante, é o mesmo contexto, é a mesma história da pesca maravilhosa. Depois daquele acontecido, Jesus tem então a ousadia de convidar Pedro e os demais que ali estavam, os pescadores, a serem seus discípulos, a andarem junto a ele para serem pescadores de homens. Veja, Pedro disse: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou homem de palavrões, Senhor, eu tenho muitos defeitos e falhas. Mas disse Cristo: eu quero você mesmo, venha, porque eu vou ensiná-lo a ser pescador de homens. Mas eu é que preciso ser salvo, transformado. Exatamente. É por isso que eu estou lhe chamando, porque enquanto você caminha ao meu lado, buscando salvar outros, é que você mesmo é salvo. Irmãos, eu tenho que testemunhar de Cristo, não porque eu estou salvo e quero salvar outra pessoa, mas porque a única maneira de ser salvo é caminhando junto a Cristo, buscando salvar outras pessoas. Sabe, você deve ver por aí, né, os nossos irmãos testemunhas de Jeová. Eles têm crenças diferentes das nossas, algo que eu não concordo. Eles não creem que Jesus é Deus como nós queremos. Mas uma coisa eu admiro neles, que eu vejo muitas vezes eles aí, sábado, domingo, né, muitas vezes sábado, né, estão lá com a sua estante móvel, né, com os livros, visitando as pessoas e falando de Deus para elas. Eles fazem isso porque eles entendem de que eles precisam cumprir uma carga horária de missão para serem salvos. Eles têm muito claro de que alguém que não pratica estas coisas, que não pratica a missão, está se colocando fora da salvação. Por isso eles vão, às vezes até obrigados a ir. Claro, Deus não aceita algo, né? Deus não nos força nada, mas é uma verdade. Por que eu estou testemunhando, buscando salvar? Porque eu quero ser salvo. É por isso que Cristo chama um pecador como Pedro para ser seu discípulo. É por isso que Cristo envia um pecador como Pedro, porque Deus quer salvar Pedro. Por que Deus enviou Jonas para pregar em Nínive? Porque Jonas estava salvo e queria também salvar Nínive. Jonas estava mais perdido que os ninivitas. Deus enviou Jonas para lá para que Deus pudesse salvar os marinheiros do barco, Jonas e os ninivitas. Até os animais jejuaram naquele contexto. Ok. Então Deus chama um pecador e o envia para salvar tantos que vão ser contagiados como aquele que está levando a luz. Ok. Agora olha interessante um pouquinho de Pedro, né? Olha, Jesus fez um grande elogio a Pedro. Vai lá em Mateus capítulo 16, onde Pedro ele é elogiado e depois reprovado, quase que no mesmo instante. Diz assim o verso 17: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, feliz és, Simão Barjonas, ou Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Cristo havia perguntado a Pedro: quem você diz que eu sou? Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias a quem nós aguardávamos. Você é o cumprimento do Antigo Testamento, você é a personificação do santuário, tu és o Cristo. Então Jesus fala assim: feliz é tu, Pedro, porque foi Deus que te revelou
Você foi a boca de Deus em sua declaração. Já pensou, irmão? Quantos de nós não queremos, sei que todos nós queremos ser a boca de Deus, transmitir as palavras, ser um canal de comunicação de Deus neste mundo? Nós queremos, almejamos isso. Pedro foi. Só que Cristo, depois, a partir do verso 21 do mesmo capítulo, ele começa a revelar aos discípulos de que era necessário de que ele fosse preso, maltratado, torturado, humilhado, crucificado e morto. Pedro tinha uma concepção diferente da missão do Messias. Ele não ouvia Cristo, mas ele resistia ao ensino de Cristo para conservar suas próprias ambições, desejos. Ele resistia ao Espírito Santo nesse aspecto. Ele não conseguia entender, até o ponto de Pedro ter a coragem de reprovar o próprio Jesus. Já pensou isso? Reprovar Cristo. Meu irmão, chamou Jesus, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Não fale isso mais, viu? De maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. Negócio de preso, crucificado, para com isso. Não fale mais isso, viu? Pedro vai reprovar o próprio Jesus. Meu irmão, aí Deus também, ele não pegou leve com ele também. Olha a resposta aí. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ele falou para Pedro: arreda, Satanás. Pedro estava endemoniado, irmão. Ele não estava pulando, babando ou se contorcendo. Essa é uma forma de possessão, é verdade, mas as menores ocorrências de possessões. A maior forma de possessão é quando nós damos ouvidos à influência, aos conselhos de Satanás, para sermos infiéis a Deus, para falarmos mal das pessoas, fazermos fofoca, para não estudarmos a Bíblia, para irmos em busca de dar vazão aos nossos desejos, intenções. Quando um homem decide ser infiel com a sua esposa, ouvir o conselho de quem? Quando uma esposa decide ser infiel ao seu esposo, quem é que está aconselhando ela? Aguçando os seus desejos. Aí as pessoas são influenciadas, conduzidas, aceitam a proposta satânica. Essa é a maior forma de possessão demoníaca. Pedro, agora, alguns minutos antes, foi usado por Deus, e agora por Satanás. Que loucura é essa? Irmãos, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Então, nós temos que cuidar, vigiar sempre. Vigiar sempre. Pedro estava sendo influenciado por Satanás, e veja o seguinte: Pedro significa pedra, né? E muitos dizem que Pedro é a pedra, é o Papa. Irmãos, Pedro é uma pedra defeituosa. Tu és para mim pedra de tropeço. É uma pedra não perfeita. A única pedra angular, perfeita, sem mácula, sem mancha, é Cristo. O mesmo Pedro disse isso em sua carta. Ele é a pedra angular. Cristo é a pedra, é o fundamento da igreja, e não Pedro. Pedro, em alguns momentos, foi pedra de tropeço. Ok, fechou o parênteses. Bom, olha o que Pedro disse já próximo ao final do ministério terrestre de Cristo. Em Mateus 26, 35, diz assim: disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui é a ceia. E ali Cristo, mais uma vez, ele repete, ou revela a eles mais uma vez a sua senda do sacrifício. E eles dizem assim: Senhor, estamos contigo. Não importam as consequências. Se for para ser preso ou morto, nós seremos presos e mortos, mas não o abandonaremos. Pedro chegou a dizer assim: Senhor, mesmo que estes lhe neguem, se escandalizem, eu jamais. Pedro sempre querendo ser melhor do que os outros. Eles podem te negar, mas eu, Jesus, jamais. E ele foi sincero. Ele não estava sendo hipócrita, mas ele não permitiu que Cristo abrisse seus olhos. Ele não vigiou como Cristo havia orientado. Ele tinha uma profissão de fé, mas ele não tinha um comportamento de fé. Ok? Então, já partindo para a parte onde Pedro nega Jesus. Então começou ele a praguejar e a jurar:
Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou o galo. Mateus 26:74. Pedro nega Cristo 3 vezes. Na terceira vez, quando ele está praguejando, irmãos, ele está falando palavrões, ele está amaldiçoando, praguejando. Irmãos, quando cometemos algum pecado, nós vigiamos para não sermos pegos em flagrante. Cuidamos, porque é muito vergonhoso, humilhante sermos pegos na boca da botija. Já pensou? É muito feio, é muito humilhante. Pedro, irmão, quando Pedro está blasfemando, injuriando, falando palavrões, amaldiçoando, sua boca ainda está aberta quando os seus olhos voltam-se para o Salvador e os do Salvador voltam-se para ele. Meu irmão, os discípulos de Jesus eram notados pela pureza da linguagem, e para enganar bem a seus interlocutores e justificar o aspecto que assumira, Pedro negou então ao mestre com imprecações, ou seja, maldições e juramento. Novamente o galo cantou. Pedro ouviu então e lembrou as palavras de Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Marcos 14:30. Quando os degradantes juramentos acabavam de sair dos lábios de Pedro e o penetrante canto do galo lhe ressoava ainda no ouvido, o Salvador voltou-se dos severos juízes e olhou diretamente para o pobre discípulo. Diz Lucas 22:61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor. Cristo havia advertido a Pedro. Pedro não havia dado ouvidos a Jesus, confiava em si mesmo. Ele começou dissimulando, seguiu a Jesus. João estava junto onde Jesus foi julgado, na casa de Anás. Eles foram juntos, ele adentrou também naquele ambiente, mas João não dissimulou. João não tentou fingir o que não era, mas Pedro tentou se disfarçar e não ser reconhecido como discípulo. Às vezes nós fazemos algo semelhante. Por muitas questões, ambientes, situações, nós fingimos ou não demonstramos a fé que temos em Cristo, não testemunhamos como deveríamos testemunhar, não declaramos abertamente nossa fé e crença em Deus, não agimos pelo comportamento, a escolha correta. Às vezes ficamos constrangidos ou pensamos que vamos ter prejuízos e acabamos dissimulando. O pastor contou hoje nós tivemos um treinamento, uma reunião com os pastores o dia inteiro, e o pastor do Paraná, ele contou que quando ele estava em um distrito, ele tinha um ancião. O ancião foi até a casa dele, eles conversaram, uma reunião, tudo certo. Estavam saindo já, o pastor acompanhou até fora, e o ancião estava com o seu carro ali, com uma placa de vende, né? E o pastor perguntou: e aí, já tem proposta? Sim, o carro é bom, está a um bom preço, ele vai vender rápido. Vai sim, com certeza. Aí ele falou assim, o ancião falou: só tem um problema no carro, mas eu vou resolver amanhã. Ah, é? O pastor disse: qual é? Ele está com a quilometragem muito alta. Eu não sei se você entendeu. Entendeu? Para quem talvez não entendeu, o ancião falou assim: ele está com a quilometragem muito alta, mas eu vou mandar mexer para regular e abaixar a quilometragem, para enganar as pessoas, para que elas possam achar que meu carro é menos rodado do que é. Eu já vi quantos falarem assim: ah, meu carro está dando problema, eu vou ter que vender. O carro está dando problema, você vai vender? Coisa simples, mas que às vezes dissimulamos, às vezes baixamos a norma, o princípio, para não termos prejuízo. Pedro fez algo semelhante, e ele entrou em uma cilada, em uma armadilha, que resultou em sua desgraça, pecando. Cristo olhou para ele, que sensação imaginou terrível para Pedro. Mas não nos enganemos, os olhos de Cristo sempre estão olhando para nós. Mas sabe o que é impactante? Indo para falar a mensagem, é isso aqui, ó. Ao mesmo tempo que os olhos de Pedro eram atraídos para o mestre, olha interessante,
naquela suave fisionomia, ele, Pedro, viu profunda piedade e tristeza, mas nenhuma irritação era vista ali. Irmãos, imaginamos nós, que agora Jesus olhou para Pedro em flagrante pecado, e que Cristo iria olhar com um olhar de reprovação, de juízo, um olhar fulminante. Mas Pedro, ao olhar para Cristo, não vê ira, juízo, condenação, ele vê piedade, tristeza e nenhuma irritação. Vamos cantar no final o hino Seu Maravilhoso Olhar. Foi esse maravilhoso olhar de Cristo que converteu Pedro. Veja, contemplar aquele rosto pálido e sofredor, aqueles lábios trêmulos e aquele olhar amável, cheio de perdão, atravessou como uma flecha o coração de Pedro. Esse texto faria referência a desejado das nações. Um olhar amável, cheio de perdão, atravessou como uma flecha o coração de Pedro. Muitas lembranças lhe vieram à mente: a terna misericórdia do Salvador, sua bondade e longanimidade, sua brandura e paciência para com os discípulos quando cometiam erros. Assim era Cristo, assim era Deus para com os seus discípulos. Não era um Deus severo, pronto a punir e castigar, apontando os erros. Não, era um Deus, um Pai amoroso, misericordioso, longânimo, paciente. E quando os seus discípulos cometiam erros, ele continuava com um olhar bondoso para ajudá-los, perdoá-los. Às vezes, quando cometemos erros e pecados e falhamos, pensamos que Deus está irado conosco, e por isso não vamos na igreja, ou nem sequer oramos, e vamos afastando, mas Deus continua a nos amar e a apelar: filho, eu sou a tua cura. Vai para onde? Eu quero abraçar você. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro voltou, Lucas 22, 62. Pedro, ele volta amargurado, chorando, e ele se encontra no mesmo local onde Cristo chorou, no jardim de Getsemane. Cristo havia ali suado sangue, agora Pedro está chorando, suas lágrimas quase como sangue estão demonstrando seu terrível sofrimento e arrependimento. Olha interessante agora, pelo fato de ter dormido quando o Salvador lhe recomendara vigiar e orar, Pedro preparara o caminho para seu grande pecado. Se Pedro estivesse vigiando como Cristo orientou e insistiu com ele, oração, vigia, cautela, a palavra de Deus, mas o fato de estar dormindo resultou em seu pecado, em seu abandono, em sua frustração. Quantos, em meio às dificuldades desta vida, não sucumbem porque não estão vigiando e orando? Diz a revelação que cada provação que vem a nós, se estamos firmes com Deus pela fé, se a recebemos, se recebemos a provação pela fé, elas se tornam ferramentas nas mãos de Deus e só podem nos moldar e nos fortalecer, jamais nos destruir. É no fogo que o ouro é purificado. A aprovação tem que ser recebida com fé, e temos que estarmos em oração vigilante para que nós sejamos fortalecidos e transformados. Mas muitos abandonam a Cristo, abandonam a fé quando vem a dificuldade, a luta e a escassez. Muitos atraem para si os problemas porque não seguem o conselho de Cristo, e quando vem as dificuldades, mais uma vez os abandonam. João 21:15. Aqui é o contexto da segunda pesca maravilhosa. Cristo havia sido já morto, crucificado, ele havia sido ressuscitado, feito algumas aparições aos discípulos, combinou com os discípulos para que o encontrassem no mar da Galileia mais uma vez. Lá estava ele e junto dele mais 7 discípulos. Cristo faz o mesmo milagre da pesca maravilhosa, e Pedro agora está ali na areia, e Jesus fala essas palavras a Pedro. Diz assim, João 21, verso 15: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros.
Você sabe, conhece que Cristo, ele faz essa pergunta 3 vezes a Pedro. Pedro o negou 3 vezes. 3 vezes Jesus o restaura, o perdoa, reafirma seu desejo de usá-lo, de caminhar ao lado de Pedro. E Pedro então fala assim: Senhor, tu sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Poderia terminar ali o verso: Senhor, tu sabe que eu te amo. Cristo sabia de fato, Cristo pode ler o coração e a mente, conhecia a sinceridade do discípulo, mas não para por aí. A nossa vida cristã não se baseia somente na profissão de fé, mas na ação que confirma essa fé. Aí Jesus fala assim: Pedro, se tu me amas mesmo, então apacenta os meus cordeiros. Pedro demonstraria para Cristo o seu amor através da sua fidelidade em seguir os passos de Cristo, em cuidar da igreja, em orar pela igreja, em dar estudos bíblicos, em visitar as pessoas, abraçar os perdidos, conduzir aqueles que se desgarraram de volta ao retiro de Cristo. Pedro, você demonstra o seu amor por mim através do serviço em minha causa. Muitos dizem amar a Cristo, mas não são servos de Cristo. Aceitam a Cristo como seu Salvador, mas não como seu Senhor. Somos servos. O termo usado também para escravos de Cristo, para servi-lo, servir em sua obra, em sua causa. O mesmo João, que registrou essas passagens aí, fala assim: filhos, na primeira carta de João, capítulo 3, verso 18, diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. O amor tem a ver com a prática da fé. Como é que eu posso, como é que a minha vida tem, qual é a resposta que a minha vida, meu comportamento, minhas escolhas têm dado a Cristo? Será que eu estou dizendo a Cristo que eu amo através da comunhão? Acordo de manhã, pego a minha Bíblia, a lição, e eu abro: Senhor, obrigado pela vida, pela saúde, pelo ar que eu respiro. Senhor, que a tua luz possa iluminar o meu caminho. Eu vou me conectar com o Senhor, estudando, orando. Senhor, abençoe meu lar, minha família, a mim, meu trabalho. Continue comigo ao longo desse dia. Será que eu tenho demonstrado meu amor a Cristo através do cuidado com o meu corpo? Senhor, esse aqui é o templo do teu Espírito. Eu quero que o Senhor habita em mim. Então me ajude a cuidar deste corpo. Alimentação, estilo de vida, atividade física, atividade cognitiva. Diminuir as porcarias que o mundo oferece. Muita coisa que entra na cabeça. Ser alimentado com a palavra de Deus. Será que eu tenho demonstrado a Cristo que eu o amo através dos dízimos e das ofertas? Nós ofertamos, né? A oferta deve estar de acordo com o que sentimos no coração, de acordo com o coração, com a prosperidade. E muitos têm dito assim: Senhor, tem muitas coisas importantes em minha vida. Meu dinheiro é usado para muitas coisas: roupas, calçados, perfumes, carro, casa, tantas coisas. Mas quando é ofertas para a igreja, não tem dinheiro, ou é insignificante. Que coração é esse? Que amor é esse? Eu queria orar contigo nesta noite, irmãos. Falar, quem sabe, como Pedro disse no início da mensagem, no primeiro texto: Senhor, nós somos pecadores, mas obrigado por quem tem um olhar a perdão, a paciência, a amor e misericórdia. Ó Deus, nos abrace, nos perdoe e nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Que a minha vida, minhas escolhas, minha comunhão, meu testemunhar, o cuidado com o meu corpo, a minha fidelidade na parte financeira, diga ao Senhor quanto eu o amo, para que assim eu esteja dando ao teu lado esse recurso transformado. Pedro transformou-se em um novo homem. Ele temeu a cruz, temeu a humilhação, por isso negou a Cristo. Mas ao final de sua vida, sob o imperador Nero, ele foi condenado à tortura e crucificação, assim como Cristo. Passou pela tortura. E quando foi para ser crucificado, disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E crucifiquei de cabeça para baixo. Não havia mais medo ou temor. Pedro nunca se perdoara por ter magoado o seu mestre. E sua vida inteira foi uma tentativa de demonstrar a Deus o seu arrependimento e o seu amor.
Muitas vezes magoamos tanto a Cristo com a nossa infidelidade e não pesa isso no nosso coração. Pedro, a cada dia, desejava demonstrar a Cristo que ele estava arrependido e queria abraçá-lo novamente e viver como seu mestre. Vamos orar por esse milagre? Vamos ficar em pé. Vamos louvar a Deus com o hino Seu Maravilhoso Olhar. Vamos relembrar. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, gratos somos por Teu amor, porque Tua palavra nos revela que o Senhor nos perseguirá por toda a nossa vida com Sua bondade e misericórdia. Amém. Deus, obrigado porque o Senhor olha para nós não com um olhar de juízo, de ira ou condenação, mas com um olhar de perdão, de amor, desejando nos curar, nos transformar, nos moldar com Tuas mãos maravilhosas e poderosas. Ó Deus, perdoa o nosso pecado, as nossas falhas, a nossa falta de comunhão, ó Deus, nossas escolhas erradas. Muitas vezes não testemunhamos como deveríamos, não temos o amor em nosso coração, o desejo de seguir Teus passos como deveríamos, não estamos servindo a Ti como deveríamos, nós estamos vigiando como deveríamos. Nos perdoe, Senhor, nos lave com Teu sangue, nos envie o Teu Espírito purificador e transformador. Cure a nossa infidelidade, nos traga para mais próximo do Senhor, para que tenhamos a paz e a alegria de servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Amém. Nos abençoe, nos perdoe, nos transforme e abençoe cada um que está aqui nesta noite. O Senhor conhece cada um de nós de maneira individual, conhece as nossas fraquezas, conhece, Deus, as nossas virtudes também. Que o Senhor possa, ó Deus, nos conduzir para mais perto do Senhor, que o Senhor coloque nossa mente e coração, nos ajude a entender e a ver aquilo que tem separado ou nos distanciado de Ti, para que assim, com o Teu poder, possamos fazer uma reforma para estarmos mais perto do Senhor e mais perto de nós. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, seu lar e sua família. Vá em paz com Deus e nos encontramos aqui na casa de Deus no próximo sábado.